A guerra na Ucrânia entrou em uma fase explosiva, e a batalha na região de Kursk pode definir o destino das tropas ucranianas. O que começou como uma ofensiva ousada do exército da Ucrânia transformou-se em um cenário de cerco e desespero. Cerca de 10.000 soldados ucranianos, que meses atrás avançaram para Kursk em um movimento de choque, agora estão encurralados. As forças russas romperam as linhas inimigas e lançaram uma investida avassaladora, cortando uma das rotas mais importantes de suprimento. Em um ataque fulminante, tropas russas avançaram 11 quilômetros em território inimigo, ultrapassaram a fronteira e entraram na região de Sumy, na Ucrânia. Esse movimento surpresa não apenas desestabilizou o exército da Ucrânia, mas também demonstrou a precisão e a letalidade da estratégia russa, que tem se mostrado implacável. Mapas divulgados por fontes militares da Ucrânia mostram um quadro preocupante. 3/4 das tropas que invadiram Kursk estão praticamente cercados. O que antes era uma ofensiva ucraniana, agora se tornou uma luta pela sobrevivência. A situação se agrava com o fato de que os soldados estão divididos em 2 grupos isolados, tornando quase impossível qualquer tentativa de reagrupamento ou retirada organizada. Ainda mais alarmante é a condição das unidades que restam próximas à fronteira. Elas dependem de um corredor estratégico extremamente frágil, com apenas 1 quilômetro de extensão e menos de 500 metros de largura em seu ponto mais vulnerável. Esse estreito caminho, constantemente atacado, tornou-se um verdadeiro calcanhar de Aquiles para as tropas ucranianas. A pressão russa se intensificou ainda mais quando Sudja, o último acesso terrestre para a retirada, caiu sob controle das forças russas. Combinando ataques aéreos precisos e bombardeios de artilharia incessantes, Moscou tem imposto perdas severas ao inimigo. Caças lançam mísseis e bombas planadoras de alta destruição, enquanto a artilharia pulveriza posições defensivas, transformando o campo de batalha em um cenário de caos. A desvantagem ucraniana se tornou ainda mais evidente com o colapso de sua linha de defesa. Especialistas militares da Ucrânia, como Andrei Kovalenko, alertam que os russos estão expandindo rapidamente a zona de combate. A luta já atinge aldeias estratégicas como Novienk e Basivik, além de localidades recém-conquistadas como Novaya e Stara Sorozi. Nessas áreas, bombardeios incessantes com sistemas de foguetes têm causado destruição em grande escala. As tropas da Ucrânia, já enfraquecidas, enfrentam um dilema mortal: resistir sob fogo intenso ou recuar antes que seja tarde demais. A estratégia russa de pressão constante não apenas desmoraliza os soldados inimigos, mas também abre brechas cruciais para novas infiltrações. O avanço russo ocorre em meio a uma mudança dramática na dinâmica da guerra. Analistas apontam que a ofensiva se intensificou logo após os Estados Unidos suspenderem o fornecimento de dados de inteligência à Ucrânia. Essa decisão reduziu drasticamente a capacidade ucraniana de monitorar movimentações inimigas e prever ataques. Sem acesso a imagens de satélite de empresas privadas, como as fornecidas anteriormente por companhias de vigilância espacial, Kiev ficou vulnerável. Isso permitiu que Moscou aproveitasse falhas na defesa e lançasse ataques surpresa com precisão cirúrgica. Essa reviravolta ampliou ainda mais as dificuldades logísticas do exército da Ucrânia, tornando sua posição em Kursk insustentável. O dilema agora é inevitável. Relatos apontam que as tropas ucranianas planejam abandonar suas operações na região dentro de 2 semanas. O isolamento progressivo e a perda de rotas de fuga deixam os comandantes com uma escolha amarga: continuar lutando em condições desesperadoras ou ordenar uma retirada estratégica para evitar um desastre ainda maior. A crise em Kursk escancara uma dura realidade para as forças ucranianas: o risco iminente de um cerco total. Cada minuto que passa aumenta a possibilidade de que milhares de soldados fiquem completamente isolados, sem chance de retirada. Se Kiev não agir rápido, pode enfrentar uma das maiores perdas da guerra, tanto em vidas quanto em equipamentos militares de alto valor. A situação se agrava com o bombardeio contínuo da artilharia russa. Utilizando sistemas de foguetes de longo alcance,
As tropas de Moscou têm reduzido posições defensivas ucranianas a escombros. As unidades russas avançam de forma metódica, forçando os inimigos a recuarem para posições cada vez mais precárias. Sem suprimentos adequados e sob fogo constante, os soldados da Ucrânia enfrentam um desgaste físico e psicológico extremo. Enquanto isso, os analistas militares alertam que Kiev precisa tomar uma decisão urgente. Yan Matveyev, um dos especialistas mais respeitados no estudo dos conflitos atuais, enfatiza que a única opção viável para os ucranianos é a retirada imediata. Caso contrário, as forças ucranianas podem ser completamente aniquiladas em Kursk, comprometendo a capacidade do país de manter a resistência em outras frentes de batalha. Mas a saída não será fácil. As rotas de fuga são limitadas, e qualquer tentativa de retirada desorganizada pode resultar em perdas catastróficas. A única conexão terrestre ainda existente para os ucranianos é um corredor estreito e vulnerável, constantemente visado por bombardeios russos. Qualquer erro pode custar caro. Apesar dos riscos, a liderança de Kiev ainda hesita em ordenar a retirada definitiva. Há um fator político por trás dessa decisão: a ideia de usar Kursk como uma moeda de troca em futuras negociações diplomáticas. No entanto, essa estratégia pode ser extremamente perigosa. Se as forças ucranianas insistirem em manter posições na região por muito tempo, podem acabar completamente cercadas e destruídas. Além disso, a derrota em Kursk representaria um golpe duríssimo para a imagem do governo da Ucrânia. Desde o início da guerra, a narrativa oficial tem enfatizado a resiliência das tropas ucranianas e a capacidade do país de resistir ao avanço russo. No entanto, a perda dessa região exporia ainda mais as dificuldades enfrentadas pelo exército de Kiev, além de reforçar a percepção de que a Rússia tem o controle estratégico do conflito. Outro ponto crítico é o impacto na moral das tropas. A guerra já dura anos e o desgaste entre os soldados ucranianos é evidente. Muitos estão exaustos, com pouca esperança de vitória, e veem a situação em Kursk como um símbolo do fracasso das estratégias de comando. A perspectiva de mais perdas, sem ganhos significativos, pode gerar um efeito devastador na disposição do exército para continuar lutando. Os números de baixas são alarmantes. Estima-se que mais de 65 mil soldados ucranianos tenham sido perdidos desde o início da invasão. Além disso, o país já viu centenas de tanques e veículos blindados serem destruídos ou capturados. Essa realidade levanta uma pergunta inevitável: até quando a Ucrânia conseguirá sustentar essa guerra sem comprometer sua capacidade de defesa? Em longo prazo? No final das contas, o avanço para Kursk pode ter sido um erro estratégico de Kiev. No início da operação, a expectativa era de que esse movimento forçaria a Rússia a redistribuir tropas e aliviar a pressão sobre outras regiões. No entanto, essa aposta se mostrou equivocada. Moscou manteve suas defesas intactas no leste da Ucrânia e, ao mesmo tempo, conseguiu cercar e desmantelar as forças ucranianas que tentavam tomar Kursk. Curiosamente, enquanto alguns produtores de conteúdo nas redes sociais insistiam que essa ofensiva poderia ser uma virada para Kiev, a realidade no campo de batalha provou o contrário. Análises tendenciosas ignoraram os riscos óbvios dessa incursão, e agora as forças ucranianas pagam um preço altíssimo por essa decisão. Diante desse cenário devastador, o tempo está se esgotando para os soldados da Ucrânia em Kursk. Se a retirada não for realizada imediatamente, a história dessa batalha pode se tornar uma das maiores derrotas da guerra. Os próximos dias serão decisivos, e o mundo inteiro estará atento aos desdobramentos dessa crise militar. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais análises sobre esse conflito e suas consequências.